Boa noite, pessoal. A gente vai dar início hoje a mais um encontro dos afiliados neurodigitais. Meu nome é Leonardo Furtado. Hoje o assunto que nós vamos discutir é o sistema nervoso autônomo e o revestimento do sistema nervoso central, as principais membranas que revestem esse componente. Tá bom? Então, por favor, Isabela, você tem a palavra, fique à vontade, boa apresentação. Boa noite. Eu vou apresentar a parte sobre o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo controla a maioria das funções viscerais do organismo. São as células do sistema nervoso periférico central, que se relacionam além dos órgãos viscerais com os músculos esqueléticos e glândulas secretórias. A principal função é manter a homeostase do organismo, por meio de mecanismos cardiovasculares, respiratórios, digestórios, excretório e termorreguladores. As fibras do sistema nervoso autônomo eferente e aferente saem do sistema nervoso central por meio dos nervos cranianos e espinais. Divide em pré- e pós-ganglionares, que nem está apresentado na imagem. Pode passar. Aqui as funções do sistema nervoso, dividido em simpático e parasimpático. O simpático faz a dilatação da pupila. Isa, não sei se é só para mim, mas se você puder, tenta aumentar o volume do seu microfone ou falar mais perto dele. Tá, deixa eu ver se consigo. Tá melhor agora? Um pouquinho. Tá. Continuando. Diminui a secreção das glândulas salivares e da glândula lacrimal, aumenta o batimento cardíaco e a força de contração do coração, faz a dilatação dos brônquios, diminui a motilidade gastrointestinal, aumenta a secreção do suor e contrai. Daí o parasimpático faz o efeito contrário de tudo que eu já citei agora. Pode passar. Bom, falando agora sobre o sistema simpático. É dividido nos neurônios pré-ganglionares, que são colinérgicos, liberam acetilcolina, estão presentes na coluna torácica lombar entre T1 e L2. Situam-se no corno lateral da substância cinzenta da medula espinal e dela saem os axônios pré-ganglionares pelas raízes anteriores e se juntam ao nervo espinal. Todos os neurônios pós-ganglionares são adrenérgicos, liberam norepinefrina. Se localizam na coluna vertebral, cadeia ganglionar ou nos plexos. São eles os mesentérico, superior e inferior, celíaco, que circundam os ramos principais da aorta abdominal. As fibras pós-ganglionares retornam ao nervo espinhal, por meio dos ramos comunicantes cinzentos. E os pré-ganglionares simpáticos só existem nos segmentos medulares de T1 a L2. Logo, as fibras pré-ganglionares emergem somente desses níveis, o que explica a existência dos ramos comunicantes brancos apenas nas regiões torácica e lombar alta. Pode passar. Ainda sobre o sistema simpático, seus efeitos aparecem principalmente em momentos de estresse, medo e excitação, respostas de luta ou fuga. Daí eu trouxe uma correlação clínica, que é a síndrome de Horner, que tem um quadro clínico de ptose palpebral e miose, causado pelo dano na inervação simpática do músculo elevador da pálpebra superior e o radial da íris. Vocês não precisarem decorar nada, pessoal, é só lembrar que o sistema simpático é o que prepara a gente para a fuga, tá? Então, se vocês tiverem essa ideia, todas as consequências em todos os sistemas, vocês vão saber isso de uma maneira bem intuitiva. Pensem que vocês estão no meio da floresta, por exemplo, e vocês se dão de cara lá com um tigre, com um leão, e vocês têm que sair correndo, fugir. Quem vai te preparar o organismo da gente para isso é o sistema nervoso autônomo simpático, né? Então vai fazer vasodilatação, vai fazer dilatação pupilar,
vai aumentar a frequência cardíaca, enfim, vai broncodilatar. Então, é só vocês pensarem nesse cenário que tudo fica fácil de entender. Em relação ao síndrome de Horner que você acabou de falar, Isa, depois vocês deem uma olhada num caso que tem lá no feed do Instagram. Quem me ajudou a preparar ele foi a Paola, que era uma dissecção do segmento cervical alto da artéria carótida interna esquerda. Por conta da dissecção, o plexo autônomo simpático que fica ao redor da carótida foi comprometido e o paciente tinha justamente essa síndrome que você acabou de falar, tá bom? Pode prosseguir. Bom, agora é sobre o sistema parasimpático. Também dividido em pré e pós-ganglionar. Os pré, todos liberam acetilcolina, são localizados no tronco encefálico e medula espinhal. No primeiro estão no núcleo dos nervos oculomotor, facial, glossofaríngeo, vago e provém inervação para a cabeça, tórax e abdômen. Já na medula estão na região sacral, S2 e S4, e inervam as vísceras pélvicas. Todos ou a maioria dos neurônios pós-ganglionares parasimpáticos são colinérgicos, ou seja, liberam acetilcolina. Seus corpos celulares estão localizados nos gânglios próximos às estruturas inervadas por eles. E no sistema digestório eles são presentes nos plexo mioentérico, que é o Auerbach, e submucoso, que é o mesmo. Você lembra uma doença que classicamente compromete esses plexos, Isa? Oi? Você lembra uma doença que classicamente compromete esses plexos que você acabou de falar? Não lembro, professor. É o megacólon congênito, que é a doença de Hirschsprung, né? Então, o paciente tem uma denervação, uma lesão desses plexos. E aí não distende o abdômen, não evacua, tá? Então, só um exemplo prático também para você. Legal. Pode prosseguir. Pode passar. Vê aqui na imagem o sistema parasimpático, mostrando os terceiro, sétimo, o nono e décimo nervo dos pares cranianos, que levam a informação para a cabeça, sistema cardíaco, cardiovascular, pulmonar e gastrointestinal e geniturinário. E as raízes na S2 até S4, que levam para o geniturinário. Boa noite, gente. Agora sou eu, Gabriele, que vou falar um pouquinho sobre o revestimento do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é revestido pelo crânio. As três membranas, que são chamadas de meninges, né? A dura mater, a aracnoide e a mater, o líquor e também a coluna vertebral, que protege a medula espinhal. A caixa craniana ela tem a função de proteger e fornecer o suporte ao cérebro e ao encéfalo. E, consequentemente, elas protegem também os sinais vitais, já que o grande responsável pelo controle dos sinais vitais é o sistema nervoso central. E também acaba protegendo as membranas, né, que são as meninges. Ela também tem função acessória. As funções acessórias dela, né, da caixa craniana, é a cavidade para o sistema digestivo, cavidade para órgãos especiais e suporte para os dentes e fixação para os músculos da face. O crânio ele é dividido em parte superior, porque não coloquei no slide, mas eu achei uma curiosidade importante. Curiosidade não, é importante falar. O crânio ele é dividido em parte... não, coloquei. Você pode passar, por favor, o slide? Isso. Ele é dividido em parte superior e parte inferior. A parte superior é o neurocrânio, que é a base do crânio e a calota craniana. E o visorocrânio faz parte da parte inferior, né? Vamos dizer assim, que é o esqueleto fixo da face, mandíbula. E o crânio, ele tem 3 camadas de osso. Gabi, Por quê? Oi? deixa eu só aproveitar isso que você falou e a imagem, que também é importante. Você está falando do neurocrânio, falou da base do crânio e a calota, né? Isso.
Olha como essas noções embriológicas, elas são importantes. Ó. A base do crânio, a formação embriológica da base do crânio é uma ossificação endocondral. E a ossificação da calota, ela é membranosa, tá? E daí, né? Por que eu tenho que saber isso? Já ouviram uma doença falar que chama acondroplasia? Não, nunca escutei. Acondroplasia é o anão, certo? Uhum. Acondroplasia. A negativo, condral, plasia formação. Então não tem a formação da porção endocondral, certo? Uhum. Então vocês já viram que o anão, apesar dele ser anão, ele tem a cabeça grande? Oi? Isso tem sim. Por quê? Já que não forma o que eu acabei de falar. Então, vou ajudar vocês. Porque o que não forma no anão é a porção basal do crânio. Não é que ela não forma, ela forma pouco. Forma de uma maneira hipoplásica, que é a formação endocondral, que é na base do crânio. Por isso que, geralmente, essas pessoas elas têm estenose no forame magno, que é o buraquinho da transição entre o crânio e a coluna cervical. Só que a ossificação membranosa que forma a calota craniana, ela está normal. E aí ele tem a cabeça relativamente maior, entendeu? Então, a base do crânio é menor do que a calota craniana? Isso, proporcionalmente nos anões, sim. Porque ele tem um defeito nessa formação endocondral, que é na base do crânio. Uhum. Tá bom? Pode ir lá. Voltando. O crânio, ele é mais rígido do que os ossos epifisários, os ossos longos, que é um húmero, um fêmur. Por quê? É importante. Porque ele tem 3 camadas. A camada mais externa de ossos compactos, de osso compacto, a camada mais média, né, intermediária, de osso esponjoso, e a camada mais interna de osso compacto também. Porque se você sofrer um trauma, até chegar no cérebro, no encéfalo, você tem que atravessar essas 3 camadas. Essas 3 camadas juntas se chamam de diploide. E uma outra curiosidade também que eu achei importante falar são os seios aéreos, que estão localizados mais ou menos na parte frontal e, se eu não me engano, atrás do etimoide, se eu não me engano. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Os seios são os seios frontais, que é na frente, né, frontais. Isso. Atrás são os etimoides e os esfenoidais, e os mais inferiores são os maxilares, tá? Então, ele tem a função de armazenar o ar e deixar com que o cérebro fique um pouco mais leve. O cérebro não, desculpa. O crânio fique mais leve. Quando esses seios estão com secreções, como rinite, sinusite, você acaba sentindo um peso maior no crânio. O paciente, no caso, né? Voltando. Você pode passar, por favor? Isso, base do crânio. Eu dei a fazer a base do crânio, por quê? Porque eu trouxe uma correlação clínica sobre a base do crânio e achei importante falar. E também porque é por onde passam os 12 pares de nervos cranianos, artérias, veias. Ela é o piso do crânio, né? Tem outro nome. Deixa eu ver aqui qual é o nome. Eu te ajudo. O que você está querendo falar? Vamos lá. Assoalho. A base do crânio é o assoalho do crânio, né? O piso. Isso. Ela é dividida em 3 fossas, que é a fossa anterior, a fossa média e a fossa posterior, que podem ser chamados também de andares. Como eu disse, né, na base do crânio, é importante porque vão passar os nervos cranianos, artérias, veias e o tronco cerebral. Pode passar, isso. Pode passar também. Pode passar. Isso. Aí as fossas. A fossa anterior é formada pela lâmina orbital do frontal, lâminas orbitais frontal, pela lâmina crivosa do etimoide e pelas asas menores e parte anterior do esfenoide. A fossa média é formada
anteriormente pelas asas menores do esfenoide, posteriormente pela porção petrosa do osso temporal e lateralmente pela escama do temporal, o osso parietal e a asa maior do esfenoide. E a fossa posterior é formada pelo dorso da cela e clivo do esfenoide, pelo occipital e parte petrosa e mastoide do temporal. E vamos falar um pouquinho também dos forames e fissuras. O forame lacerado. O conteúdo que passa no forame lacerado é o nervo preturoso maior, o canal carotídeo, a artéria carotídea interna. Eu acho que não vale a pena eu ficar lendo o slide. Eu posso passar, vai ficar gravado, né? Você está falando de qual forame lácero? Oi? Você está falando do forame lácero? Isso. Onde que está escrito isso aqui? Aí em cima. Não, passa, por favor. Isso. Porque esses slides são só de forames e os conteúdos. Certo. Minha pergunta é, você vai tentar mostrar isso em alguma imagem? Não, por isso eu acho melhor, não vale muito a pena a gente ler todos os conteúdos. É importante vocês terem uma noção, mas não dessa forma de falar um por um, com muito escrito, assim, ninguém vai memorizar. Depois, se for ter mais capítulos específicos sobre isso, nos próximos, a gente detalha melhor. Tá, é porque eu deixei É porque eu ia detalhar melhor, só que como eu vi que já vai ter um grupo que vai falar sobre os nervos, os pares dos nervos cranianos, eu deixei para eles. Não, então tá bom, tá bom. Só vamos fazer o seguinte, volta naquela figurinha que tem as fossas de cores diferentes. Vocês não veem a minha seta, né? Não. Tá, mas vamos lá. Vocês têm que ter uma ideia dessas divisões das fossas cranianas para saber os conteúdos que elas abrigam e lesões em cada um deles. Ninguém vai memorizar isso agora, não é a ideia, mas é para vocês terem uma noção, tá? Então, esse azulzinho mais claro da frente são as fossas cranianas anteriores, que abrigam a porção basal dos lobos frontais, principalmente os giros orbitários e os giros retos. E também por onde passam, nesses furinhos que vocês estão vendo, é a lâmina crivosa do etimoide, uma das áreas, um dos ossinhos mais finos que a gente tem no corpo. E nesses buraquinhos todos é onde passam as terminações nervosas dos nervos olfatórios. Para contextualizar, é uma das áreas de acesso do sistema nervoso central do coronavírus, né, por via neuronal retrógrada, através desses locais aí que vocês estão vendo. A fossa média, ela está junto aí na transição entre o verdinho, o vermelhinho e o amarelo, tá? Que é entre a porção escamosa do osso temporal, que é o verde, as asas maior e menor do esfenoide, o clivos e o dorso celar, que é o amarelinho, e a porção mastoídea também do osso temporal, que é o vermelhinho, tá? Principalmente o que a gente tem nessa região são os lobos temporais, e vocês estão vendo que tem alguns buraquinhos, né, nos ossos amarelinhos, que também são muito importantes, porque passam várias estruturas nobres, que eu não vou detalhar agora para vocês, senão vai ficar muita informação. Mas a gente tem a fissura orbitária, a gente tem, desculpa, o forame redondo, o forame oval, forame espinhoso, tá? Depois a gente vai detalhar isso melhor para vocês. E a fossa posterior é basicamente formado pela porção base occipital do clivos, pelas escamas occipitais, que são esse azul mais escuro. E esse buracão aí no meio é o que eu falei previamente, que é o forame magro, que é onde vai passar a medula. Então, é onde eu falei que nos anões, por exemplo, não tem informação adequada dessa região, isso aqui fica mais apertadinho. Tá bom? Vai lá, Gabi. Você pode pôr na correlação clínica, por favor? Isso. Eu achei importante trazer a fratura de base do crânio. Eu nem ia colocar no slide, porque já tem um slide falando sobre traumatismo craniano, aí a gente ia falar junto, mas eu achei importante trazer aqui. Ela ocorre a partir de um TCE, mas é bom lembrar que nem todo TCE é uma fratura de base de crânio, mas toda fratura de base de crânio foi um TCE, é um TCE, porque ela ocorre a partir do TCE. Os sinais que você vai ver, que você vai perceber num paciente com fratura de base de crânio, é o sinal do guaxinim,
que é uma equimose periorbital bilateral. Os olhos vão ficar roxos porque vai haver um extravasamento de sangue. Também o sinal de Battle, que é o aparecimento de um hematoma junto da apófise mastoide, que fica atrás da orelha. E otorraquia e otorragia, que é o extravasamento de líquor ou sangue, né, na otorragia da orelha, e rinorraquia ou rinorragia, que é o extravasamento de líquor ou sangue do nariz. E a contraindicação que eu achei também importante trazer aqui é que se você bater com o paciente, né, com hipótese de fratura de base de crânio, a contraindicação é não passar a sonda nasogástrica ou tubo nasotraqueal. Por quê? Porque pode ter o risco de penetração no cérebro, no encéfalo, através da lâmina cribriforme, né, fraturada. E é isso, gente. Tem alguma coisa para acrescentar, Léo? Não, tá ótimo, pode ir. São sinais clínicos que vocês têm que conhecer porque são emergências neurológicas, né? Essas fraturas na base do crânio, pode pegar muita estrutura vascular e neural nobre, né? E outras consequências também pode ter fístula licórica, com licorreia, possibilidade de são sinais bem central. evidentes. São sinais bem evidentes também, né? Se você deparar com uma fratura de base de crânio, você vai logo notar, né? O sinal do guaxinim, vai olhar atrás da orelha, vai ver o sinal de Battle. E é bom observar também otorraquia, otorragia. Isso. Bom, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto. Complementando outro tipo de revestimento do sistema nervoso central, além da parte óssea, da calota craniana, a gente tem as meninges, né? Que são 3. A dura mater, mais externa, a aracnoide mater, ou só aracnoide, e a pia mater. Então, começando pela dura mater, como eu disse, ela é a mais externa e também é a mais rígida e protege mais externamente o sistema nervoso central, tanto o encéfalo como a medula, mas aqui a gente vai se limitar a falar na parte do cérebro, porque outros grupos também vão falar sobre a medula. Então, ela é muito importante, além da questão do revestimento, para a drenagem cerebral, porque ela vai conter vários seios venosos, e ela tem 2 continuações que se estendem para dentro da cavidade craniana, que é a foice cerebral e o tentório do cerebelo, que estão apontados aí nessa imagem. Então, a foice, ela tem uma borda que adere internamente na superfície do crânio, mais superiormente, que não dá para ver muito bem nessa imagem, porque essa parte superior aí seria um pedaço ainda do crânio, então ela estaria aderida superiormente. E embaixo, eu não sei se eu consigo apontar aqui. Dá para ver? Sim, tá ótimo. Pronto. Nessa parte aqui inferior, ela teria uma borda livre, que fica logo acima do corpo caloso. E anteriormente ela vai ser anexada à crista óssea, da crista Galli. E posteriormente ela se continua no tentório cerebelo, que seria essa parte aqui. O tentório do cerebelo, que eu acabei de dizer que tem uma continuidade com a foice, né? E também é como se fosse uma lâmina continuando da dura mater. Ele também tem uma borda livre que circunda o mesencéfalo, que seria um nível entre comunicação entre o tronco cerebral e as fossas cranianas posterior e média. E na linha média, como eu disse aqui, ela tem essa ligação com a foice. Então, como eu havia dito, a dura mater, além dessa questão de proteger, de revestir o cérebro, ela também tem uma importância na drenagem venosa, porque ela é composta por 2 camadas, a gente consegue ver nessa imagem que eles tentaram demonstrar que tem 2 camadas, mas elas são coladas, elas são normalmente aderidas, mas em algumas regiões elas se separam e formam os seios, como o exemplo aqui do seio sagital superior.
Eu não vou me ater a falar sobre a drenagem em si, porque também vai ser discutido nas próximas reuniões. Sim, continuando, ainda tem a aracnoide mater e a pia mater. A aracnoide, ela vai ser a meninge intermediária. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Certo. Todo mundo entendeu aquela figurinha que ela mostrou da Dura? Volta lá, por favor, a outra. Mais uma. Essa? Isso. Então, vocês estão vendo ó, que essas membranas, elas são secas. Estão vendo? É o que a gente chama de PAC meninge, que é a dura mater, é uma membrana seca, né? Essa membrana, ela não tem barreira hematoencefálica, certo, pessoal? Ou seja, nos exames de imagem, eu posso ver realce dessa membrana, tá? Ao contrário das próximas que ela vai dizer, que é a aracnoide e a pia mater, que tem barreira hematoencefálica. Ou seja, não devem realçar normalmente se a barreira estiver íntegra. Então, quando eu vejo realce da aracnoide, né, ou da pia mater, da leptomeninge, esse realce ele é patológico, tá? Por isso que vocês têm que ter esse entendimento. Mais pra frente eu vou explicar como é que a gente vê isso na tomo, na ressonância, mas já para vocês terem essa ideia. Combinado? Pode ir, por favor. Uma coisa, inclusive, que eu tinha esquecido de falar sobre a dura mater é que ela é bastante inervada, né? Então, quando a gente sente dor de cabeça, não é o cérebro em si que está doendo, né? É a reação na dura mater, certo? Certo. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui no chat. A Gabriele está perguntando por que a barreira hematoencefálica não realça na imagem. A barreira hematoencefálica, ela é uma estrutura complexa formada pelos astrócitos, pelas células endoteliais dos vasos, que uma vez íntegra não deixa o realce que a gente injetou no sangue por via venosa passar por essa barreira, certo? Se passou, é porque a barreira está quebrada ou disfuncional. Entenderam? Tá bom, Gabriela? Posso continuar? Por favor. A aracnoide, ela fica aqui, é a meninge intermediária, e ela emite também essas ramificações, se eu posso dizer assim, que são as trabéculas aracnoides. E antes dela, entre a dura mater e a aracnoide, a gente teria o espaço subdural, que, como pode ver aqui, né, é um espaço virtual, assim, praticamente virtual, mas que em alguns locais passam as veias para os seios venosos durais. E entre a aracnoide e a pia mater, a gente teria o espaço subaracnoide, onde vai ter essas trabéculas, aracnoides, a passagem de artérias, veias e também a circulação do líquido cefalorraquidiano. A pia mater, ela é a membrana mais fina das três, bem delicada e é muito vascularizada também. E ela fica bem aderida à superfície do cérebro, então ela segue todas as concavidades e convexidades. Então, por ela estar bem próxima ao cérebro e a aracnoide não está, então esse espaço subaracnoide pode ter tamanhos diferentes, a depender do lugar que você esteja olhando, e pode se formar algumas cisternas, como a cisterna magna e a cisterna interpeducular. Algumas correlações clínicas que o livro traz para a gente nessa parte, que a gente pode relacionar às meninges, seria primeiramente a meningite, né? Que ela pode ser causada por várias origens, seja vírus, bactérias, fungos, como também até uma reação de hipersensibilidade ao próprio meio de contraste, quando você vai fazer um exame, também pode levar a meningite. E os sintomas mais clássicos são dor de cabeça, fotofobia, vômito, febre e rigidez do pescoço. Geralmente, quando é de origem viral ou química, ela tende a ser leve ou autolimitada, e quando é de origem bacteriana ou fúngica, ela tende a ser um pouco mais complicada e pode levar a danos a nervos cranianos, ao próprio cérebro, encéfalo, e se não for tratado, pode levar a um aumento da pressão intracraniana, a herniações e, consequentemente, a morte. Tem dois sinais clínicos que a gente pode perceber e testar nesse paciente,
que é o sinal de Brudinsky, que é uma flexão involuntária da perna sobre a coxa e da coxa sobre a bacia quando tenta fletir a cabeça do paciente. Esse eu acho que é o mais conhecido por todo mundo. E também tem o sinal de Kernig, não sei se fala assim, que que acontece a flexão da articulação do joelho quando a coxa é colocada em flexão também, em relação ao tronco. Então, Igara, você falou de meningite, é aquilo que eu falei naquela hora. As meningites, geralmente, elas comprometem as leptomeninges, principalmente a pia mater. Então, a gente vai ver realce quando tiver meningite. A gente deve procurar isso, porque uma vez a meninge inflamada, seja por qual causa for, viral, química, bacteriana ou fúngica, isso faz a barreira ficar disfuncionante e aí a gente vai ver realce, certo? Para a gente detectar meningite na imagem, a gente tem que fazer alguns protocolos específicos, não vou entrar em detalhe nisso agora, mas principalmente a sequência FLAIR pós-contraste, que aumenta muito a acurácia do exame. Só que muitas vezes é difícil, só por imagem, a gente estreitar o diagnóstico diferencial para saber a etiologia, qual o bicho que causou. E aí tem que entrar o estudo de líquor, dados clínicos e outros laboratoriais. Mas, em geral, as meningites virais ou químicas, elas tendem a ter um realce menor e mais liso, e as bacterianas ou fúngicas um realce maior e mais heterogêneo, por vezes com formações nodulares, né? A bacteriana costuma fazer muito pus também, então a gente vai procurar algumas sequências que nos mostram pus, depois eu discuto isso com vocês, tá bom? Pode ir lá. E a outra correlação que a gente pode fazer é do traumatismo craniano. Então, a lesão pode ser contundente, fechada ou aberta, e pode ter várias consequências, como os hematomas, o aumento da pressão intracraniana, que pode causar déficits neurológicos, psicológicos, entre outros. O livro até traz como exemplo o rompimento da artéria meningeal média, porque ela é localizada na região ali do lobo temporal, e é uma região onde é muito suscetível a traumatismo pela espessura do osso. Então, e ela também é uma das principais artérias que irrigam a dura mater. Então, quando tem um rompimento dessa artéria, vai causar um sangramento no espaço extradural, e com o aumento, se tem ali um sangramento, um coágulo, ele vai gerar uma pressão, vai aumentar a pressão intracraniana e pode ocasionar herniações e chegar até a morte. Eu até coloquei aqui essa imagem porque esse lado aqui seria um exemplo de um hematoma extradural, que eu já vi alguns médicos usando assim para decorar essa questão que parece um limão, como se fosse um sinal de um limão, porque ela fica, como é que eu posso dizer, fica só nesse local aqui, porque a dura mater ela é bem aderida às suturas do crânio. Então, acaba que se ela é aderida aqui, na sutura e aqui, o sangue acaba ficando nesse mesmo local e formando tendo esse formato. E quando tem o hematoma subdural, por não ter essa relação com as suturas, o subdural entre a dura mater, como eu disse, e a aracnoide, então o sangue acaba se espalhando e algumas pessoas decoram como se fosse parecido com uma bandana. Segura aí, cara. Aquilo que eu falei aquela hora das fossas cranianas e daqueles buraquinhos, essa é uma aplicação, né? Então, a artéria meningeal média, ela passa num daqueles buraquinhos que eu falei para vocês, é o mais posterior deles, que é o forame espinhoso, tá? A gente tem forame redondo, oval, e o mais de trás é o espinhoso. No espinhoso passa a artéria meningeal média, e ela, quando lesada nos traumas, principalmente nos traumas na região temporal, aqui do lado, é uma das artérias que se rompem e forma, que é uma das causas do hematoma epidural, que é esse que a Igara mostrou, que é esse sinalzinho do limão aí. Em geral, clinicamente, tem aquela característica do paciente ter um intervalo lúcido. Ele fica um tempo bem, depois o sangue aumenta e começa a comprimir muito, e aí ele piora clinicamente. Isso chama intervalo lúcido. Não é sempre assim, mas para vocês memorizarem no começo do aprendizado é ótimo. Geralmente os hematomas subdurais, eles são esse sinalzinho da banana, porque ele é côncavo, ele é em C.
em aspecto de crescente, tá? E o epidural, ele parece o limãozinho, porque ele é tipo uma lente biconvexa. Por quê? Justamente, igualzinho a Igara explicou direitinho. Como a dura ela é intimamente relacionada ao periósteo, a tábua interna da calota, é muito difícil um conteúdo ali deslocar um do outro. E aí fica mais contido com esse aspecto em lente biconvexa. Ao contrário do hematoma subdural, que é mais fácil o sangue se espalhar, igual vocês estão vendo. E tem outras características também que nas aulas subsequentes a gente vai detalhar. Alguém perguntou aqui no chat. Se o epidural é o talk and die, você quer dizer o intervalo lúcido? Eu acho que sim, Tainá, se foi isso que eu entendi. Tá bom? Pode ir, por favor. Era isso mesmo. A gente usou com base o livro. Obrigada. Perfeito, pessoal. Pode voltar ao compartilhamento da tela, por favor. Pode ligar a câmera todo mundo. Vocês têm alguma outra pergunta a respeito? Vocês viram que nesse último capítulo, que é o 5, já começou a ficar menos teórico, menos maçante, com mais imagem, com mais aplicabilidade clínica. E, inclusive, eu começar a falar mais com vocês, porque é a parte que eu faço no dia a dia e que eu tenho experiência e dica prática para passar mesmo, que é o que importa. Não vou ficar falando nada muito teórico para vocês, de decoreba, de livro, vocês não precisam de mim para isso, é só ir lá e ler no livro. É o que eu sempre falo, eu vou passar a parte prática e do que eu aprendo no dia a dia. Então, daqui para frente, vai ser mais nesse sentido mesmo, vocês vão ver nos próximos capítulos. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que, quando tem um recém-nascido, tem duas alterações que pode observar, né, no crânio, que é o cefalohematoma e tem o outro também que eu esqueci o nome, mas um é subcutâneo e o outro é embaixo do osso, mais profundo. Como a gente pode relacionar isso com o que a gente acabou de ver? Com o que a gente acabou de ver, a gente ainda não pode relacionar, porque está de fora do osso. Mas eu vou te explicar. São causas de aumento na região de partes moles extracranianas, junto à galha aponeurótica, junto ao couro cabeludo. Aí a gente tem o cefalohematoma, tem a bossa serossanguinolenta e tem o capuz sucedâneo. Tá? Essas três são diferentes de acordo com o local que compromete, se é no couro cabeludo, se é na face ou se é em região subperiosteal. Tá bom? Quem perguntou? Gabriele com Y, é isso? Foi eu. Uhum. Deixa eu pegar uma figurinha aqui para vocês, e aí eu vou compartilhar a tela para mostrar, tá bom? Bem rapidinho. Fica mais fácil do que eu ficar falando. Deixa eu ver aqui, ó. Achei aqui, ó. Deixa eu só ver se vai abrir. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Vocês estão vendo aqui a imagem? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Vamos de dentro para fora, assim. O mais interno é o cefalohematoma. Ele é um hematoma que se localiza embaixo do periósteo do osso, tá? Então aqui eu tenho o periósteo vem, abre, e embaixo dele eu tenho o acúmulo de sangue. Isso é o cefalohematoma, estão vendo? O capuz sucedâneo, ou a bossa serossanguinolenta, ela é mais superficial, estão vendo? É acima do periósteo, tá? Então tem essa diferenciação. Em geral, os cefalomatomas eles são mais localizados, justamente por conta disso. E a gente ainda tem um outro diferencial, que é o hematoma subgaleal, que é o famoso galo, né, pessoal? Então, para ficar bem fácil de vocês memorizarem, ó. Essa linha tracejada aqui
é o periósteo. Ou seja, é a membraninha mais externa da calota, que é isso aqui. Aí o periósteo vem, levanta, e embaixo dele eu tenho o cefalematoma, tudo bem? Em cima do já uma camada superior, eu vou ter o hematoma subgaleal. Porque a galha aponeurótica, ela está aqui, onde eu estou desenhando para vocês. Então, se acumula sangue embaixo, é o hematoma subgaleal. E mais superficial ainda, dentro da própria face, da própria galha aponeurótica, na verdade, eu vou ter o capúcio sucedâneo ou a bossa cero-sanguinolenta. Então, ou vocês memorizam de dentro para fora ou de fora para dentro, tendo ideia essas 3 camadas principais, que são o periósteo, a galha aponeurótica. Na verdade, 2 camadas, né? Com essas 2 camadas, eu vou delimitar 3 compartimentos. O que está dentro ou acima dele, que vai ser o capúcio sucedâneo e a bossa. O que está entre a galha e o periósteo, que vai ser o hematoma subgaleal. E o que está abaixo do periósteo, que vai ser o cefalematoma. O que a gente falou um pouquinho hoje está mais para dentro ainda, que é quando eu tenho descolamento da dura mater, que é esse roxinho azulzinho, do periósteo interno da calota. Aqui é o epidural. Tá bom? Não sei se ficou mais claro para vocês aí. Deu para entender? Obrigada. Deu para entender. É bem tranquilo. É só vocês memorizarem essas camadas e ter ideia de como que acumula o sangue. Clinicamente, olhando para o bebezinho, você vai saber qual que é? Difícil, né? Mas geralmente a bossa e o galo, né, hematoma subgaleal, são um pouco maiores, mais espalhados. O cefalematoma ele é mais bem delimitado, justamente porque é difícil você ficar descolando o periósteo. Se é difícil clinicamente você olhando para o bebezinho, também é difícil radiologicamente a gente avaliando a imagem, tá? O hematoma subgaleal e a bossa são dificílimos a gente diferenciar, mas o cefalematoma já é mais fácil, porque ele é mais, a gente consegue ver o osso, o periósteo, ele é mais contido, certo? Eu ouvi falar também que no cefalematoma você aperta e volta como se fosse uma bola de ping-pong, né? Que eles falam. Eu acho que talvez o que você leu eu acho que é outra coisa, Gabi. Eu acho que o que você leu é uma fratura de criancinha que chama fratura em ping-pong. Justamente por causa da calota ser mais complacente na criança, ser mais molinha, às vezes tem a fratura, afunda e depois volta. Eu tenho isso também lá, eu tenho esse caso lá no feed do Instagram. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. E aí fica também esclarecido. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui, acho que vai dar certo. Vou compartilhar aqui, tá? Eu mostro para vocês. Vocês estão vendo aí? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Ó, aqui também tem um pouquinho falando da condroplasia, que a gente discutiu um pouco hoje, com coisas mais detalhadas na ressonância, mas eu também falo dessa parte óssea. Deixa eu ver se eu acho a fratura que eu quero te falar. Aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Essa aqui é a fratura em ping-pong, ó. Peraí. Aqui, ó. Ó, tem a fratura aqui, afundou, estão vendo? Parece a bolinha de ping-pong. Aqui na tomografia, em todos os planos. E aí essa fratura depois ela pode voltar por conta da complacência da calota, tá? Vocês conseguiram ver direitinho? Sim. Sim. Acho que foi isso que você talvez leu. Os cefalehematomas, em geral, eles estão muito associados e as bossas também, mas principalmente o cefalehematoma, associado a partos difíceis, com trabalho de parto prolongado, uso de fórceps.
Então, em geral, os locais que acumulam esse sangue são nas regiões parietais. Por quê? Porque aqui é onde o fórceps gruda na cabecinha do neném. Então, essas são as regiões principais. Certo? Tudo bem? Mais alguém?